Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento tão importante da liturgia, do nosso culto aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, estarmos refletindo na Palavra de Deus. Por gentileza, toda remanescente, abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 46. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, do verso 4 em diante. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, do verso 4 em diante. Eu serei o mesmo até a vossa velhice, e ainda na vossa idade avançada, eu vos carregarei. Eu vos criei, eu vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Com quem me comparareis? A quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos comparados? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, pagam salário aos ourives, para que ele faça um Deus, prostram-se diante dele e o adoram. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o colocam no seu lugar, e ali permanece. Não consegue se mover do seu lugar. Se recorrem a ele, não dá nenhuma resposta, nem livra alguém da tribulação. Lembrai-vos disso e considerai, trazei-o à memória, ó transgressores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, sou eu que digo. O meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade, chamando do Oriente uma ave de rapina e de uma nação distante, o homem do meu conselho. Sim, eu disse e cumprirei estas coisas. Estabeleci esse propósito e também o executarei. Vós de coração rebelde, que estáis longe da justiça, ouvi-me, faço chegar a minha justiça. E ela não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião e a minha glória em Israel. Louvemos ao Senhor. Deus Altíssimo, Deus de amor, que palavra maravilhosa, meu Deus, que nos traz conforto ao coração, que nos traz um sentimento de provisão eterna, que nos traz uma sensação de estabilidade. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos por esta maravilhosa palavra. Nela podemos estar tranquilos, apaziguados, porque o teu Espírito faz ferver em nosso coração, em nossa mente, em nossa consciência, de que o Senhor é o melhor caminho, o vivo e verdadeiro caminho, o único e verdadeiro Deus que pode cuidar, pode salvar e pode zelar pelas nossas vidas. Por isso nós te amamos, por isso nós te engrandecemos, te exaltamos nessa manhã. Só o Senhor pode proteger. Teu Espírito agora é invocado. Nós, Remanescente Cristã Filadélfia, invocamos o Espírito Santo para operar contra as forças das trevas, os impedimentos do mal, aqueles que tentam impedir os planos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a força que cega o entendimento seja repelida e afugentada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós louvamos o Deus Altíssimo, nós louvamos o Senhor Jesus e louvamos o Santo Espírito. Usa a minha vida, Senhor Jesus. Eu coloco os meus sentidos à tua inteira disposição. Amém. Que texto maravilhoso nos é trazido pelo profeta Isaías, um texto que foi entregue há muitos anos atrás, praticamente no 7º ou 6º século antes de Cristo, antes do ano Domini, o ano do Senhor. E esse texto
texto é maravilhoso porque nos traz a tranquilidade, a certeza, a paz e a garantia, se verdadeiramente cremos, de que existe um Deus, um único Deus, verdadeiro, Criador de todas as coisas e que sustenta aqueles que o invocam. Aqueles que o invocam e creem no poder do seu nome e em seus atributos serão assim amparados. O maior desejo da igreja cristã é de encontrar-se com o noivo nos ares, como disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 16 ao 17, de que os mortos ressuscitarão e terão seus corpos transformados em corpos de natureza imperecível, e nós seremos transformados, não passaremos nem pela morte neste grande dia, e seremos assim transformados em natureza imperecível, incorruptível, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós, remanescente cristã Filadélfia, queremos ver a face do Senhor, vê-lo face a face, contemplá-lo e adorá-lo para todo sempre. E aí sim, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda enfermidade virou passado, o que levou à morte ficou para o passado, e agora nós temos a presença do Senhor, uma natureza imperecível, e assim a alegria, a perfeição, e assim estaremos em adoração para sempre. Quão bom será esse dia! Diante desta perspectiva que a igreja tem diante de si, de uma eternidade com um Deus eterno, que não tem princípio de dias e nem fim de dias, nós vemos o contraste deste Deus. Fiz questão de fazer essa introdução para que você saiba que o Deus que a remanescente cristã Filadélfia cultua é um Deus eterno que não pode ser mensurado, assim como não existe cálculo matemático para se calcular a eternidade. Não existe um cronômetro nesta terra que possa se calcular a eternidade, pois não tem princípio e nem fim. Conta-se lá em Apocalipse, João, o profeta, afirma que não haverá mais nem lua e nem sol. Este cronômetro que temos em mãos aqui, eu estou pregando nesse exato momento, é um cronômetro cronometrando o nosso tempo de culto, nosso tempo de mensagem. Lá não existirá isso. Nós habitaremos de eternidade a eternidade. Esse tempo cronometrado se tornará obsoleto. E nós estaremos na presença do Senhor para todos sempre. Então existe um Deus verdadeiro, um Deus que antes da fundação do mundo, antes de construir todas as coisas, de criar todas as coisas, estabelecer todas as coisas, sabia de tudo o que haveria de acontecer, visto que Ele criou anjos, visto que Ele criou o homem, que é a sua imagem e semelhança, e Ele sabia desde o princípio, ao criar ambas as criaturas, tanto anjos, criaturas angelicais, como os seres humanos, Ele sabia muito bem o destino, o caminho a ser percorrido, as escolhas que essas criaturas haveriam de fazer. Vemos que na presença de Deus, como nos diz Isaías capítulo 6, santos anjos como serafins, repletos de olhos, com 3 pares de asas, 6 asas, voam ao redor do Senhor, do Deus Altíssimo, e proclamam de forma uníssona e triuna: Santo, Santo, Santo a todo instante. Essas criaturas perfeitamente santas reconhecem por livre escolha e o adoram, e o celebram, e o veneram a todo instante, porque verdadeiramente o nosso Deus é santo, é santo, é santo. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. A todo instante eles reconhecem isso. E isso é maravilhoso, reconhecer que Ele é o único Deus. Mas ciente de que os homens, ciente de que alguma parte dos anjos, a terça parte das estrelas se rebelou, como nos é citado também em Isaías 14, uma das criaturas da ordem dos querubins se rebelou. Ele tinha uma posição celestial, ele tinha privilégios no céu,
quando Ezequiel nos mostra as condecorações, as pedras preciosas que estavam assim para que Lúcifer pudesse andar antes de sua queda, nós vemos que esta posição poderia ser assim comparada, não em quantidade, em valor agregado, à posição de um sumo sacerdote aqui na terra, porque a semelhança daquelas pedras que Satanás assim pisava e foi criado para ele, bem assim o sumo sacerdote tinha em seu peitoral cada uma daquelas 12 pedras representando as tribos de Israel. Quando se falava em sumo sacerdote, logo se tinha ideia do maioral da religião de Israel, mais propriamente do judaísmo, visto que somente no dia da expiação, uma vez dentro do calendário religioso, no Yom Kippur, o sumo sacerdote tinha o privilégio de entrar à presença do Deus Santíssimo, no lugar santíssimo, para adorar ao Senhor. Algo que foi aberto pelo sumo sacerdote eterno, Senhor Jesus Cristo, para todos nós cristãos que assim fomos lavados e perdoados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos livres para adorar. Quando este ser, essa criatura angelical, se rebelou, cheia de orgulho pela posição que tinha, pela sabedoria que a ele foi concedida, pelos poderes que a ele foi concedido, quando ele se encheu de orgulho por conta de todos os seus atributos, ele assim intencionou uma rebelião, ele intencionou um motim. E quando intencionou um motim, ele conseguiu persuadir a terça parte das estrelas e da sua posição ele foi destituído. E quando ele foi destituído da presença de Deus, compreendemos algo terrível, porque a ele foi permitido estar nesta terra. Lá no livro de Jó a gente percebe que muitos desses anjos motinados, desses anjos que se rebelaram, foram atirados aqui na terra. E quando o jardim assim foi construído, esta criatura, este que perdeu a posição, este que do céu foi banido e destituído, tentou estender a sua rebelião, a sua vaidade e o seu pecado para a criatura que Deus mais amava, que no caso, o homem. Vemos que ele seduziu a Eva, ele enganou a Eva, e trouxe para Eva e para o primeiro casal as implicações do pecado. E quando o homem se vê em pecado, ele se vê completamente desconfigurado. A partir daquele momento, o homem foi trabalhar e se machucou, efetuando os trabalhos para a sua sobrevivência. Conquistar o pão, explorar a terra, elaborar saídas, isso requer desgaste, isso requer, de certa forma, no processo do tempo cronometrado. Por isso que eu fiz questão de falar acerca do tempo. Isso envolve esforço, cansaço, fadiga, e tudo isso vai levar, de certa forma, ao detrimento do corpo. E o detrimento e o envelhecimento gerará morte. E neste processo de tempo que o homem tem para sobreviver sobre a face da terra, conquistar a terra, administrar sobre aquilo que foi colocado em suas mãos para administrar como mordomo desta terra, visto não se esquecendo que Deus é o Criador do universo e Ele criou um homem à sua imagem e semelhança para cuidar e governar a terra. Então, nesse período de tempo em que o homem tem fôlego de vida, está expirando, ele tem que cuidar de algo muito importante, não só da sua própria sobrevivência, mas fazer escolhas para a sua vida que poderão implicar em se aproximar de Deus, caminhar com Ele nessa terra e estender essa adoração por toda a eternidade, ou o homem adorar a si mesmo, fazendo escolhas erradas, atendendo aos interesses da sua natureza que foi contaminada pela serpente e morrer eternamente. Sentir a dor da morte eternamente,
separado do verdadeiro Deus, do verdadeiro Criador. Quando esta criatura diabólica foi assim destituída da presença de Deus, ele trouxe à humanidade, ele estendeu à humanidade a adoração à pessoa dele. Lúcifer vai implementar ao longo de todo o processo histórico deuses disfarçados. Ou seja, Satanás vai se disfarçar em todos os deuses que nós podemos observar ao longo da história. Basta nós olharmos para a primeira exortação. Nós vemos lá que Deus exorta, né, que a serpente haveria de comer pó, que ela haveria de rastejar, e que a semente da mulher haveria de reparar aquilo que a serpente havia conflagrado sobre a vida do homem. Pois a semente da mulher, o filho da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo, haveria de pisar a cabeça da serpente. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pisou a cabeça do diabo e abriu o caminho para a adoração ao verdadeiro Deus. Desta ilustração, deste fato ocorrido, o diabo vai tentar de diversas formas, através de vários disfarces, enganar o homem no processo histórico. É por isso que vemos em outros povos, em povos primitivos, uma deusa mãe, um Deus pai e um Deus filho, prefigurando o Messias que haveria de vir. Olhamos no Egito Antigo, nós vemos Osíris, Ísis, e Ísis dando de mamar, amamentando o deus Horus. É por isso que vemos Mitra e Anita, um deus macho, um deus fêmea, e vemos um deus Tamuz, uma espécie de Messias do esoterismo da Caldeia. É por isso que vemos, tanto é que Baal, aqui é citado no capítulo 46, é o deus Bel, no capítulo 46, 1 de Isaías. Vemos outros deuses, a deusa Afrodite com o seu filhinho, o deus Eros. Vemos diversos deuses, Baal, Aserá, Astarte, o deus macho, deus fêmea, a deusa fêmea e uma espécie de deus Messias. Então vemos que em todas as culturas primitivas, até os dias de hoje, prefigurados, representados por muitas estátuas que nós vemos ainda hoje em nossa cultura pós-moderna, vemos estes deuses que são corruptelas, disfarces de Satanás que estão a enganar as pessoas. Então o diabo ele vai criar uma espécie de religião protótipa, uma espécie de paródia. Ele vai criar uma espécie de sistema religioso para tentar plagiar aquilo que verdadeiramente pode salvar, que é o Senhor Jesus Cristo. Então não se engane que essas religiões mundanas, com seus símbolos, com seus deuses, levarão à condenação eterna. O apóstolo Paulo nos diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 19 ao 21, que os ídolos são demônios, que a igreja de Cristo não pode servir o Deus verdadeiro e invisível e também servir aos ídolos, comer da comida dos ídolos. Então, há uma distinção entre nós cristãos com os pagãos. Os pagãos adoram ídolos. Nós adoramos ao Deus verdadeiro. No capítulo 46 de Isaías que nós lemos e escolhemos, haverá um contraste entre essas divindades. Os falsos deuses e a verdadeira divindade, o verdadeiro Deus, que é o Deus Altíssimo. Num certo aspecto, é uma extensão do capítulo 45, quando ele prediz o levantamento de um grande príncipe chamado Ciro, que haveria de conceder liberdade aos judeus de um cativeiro de mais de 70 anos. Tanto o período de cativeiro como o príncipe Ciro verdadeiramente se concluíram na história, pois Ciro, o grande príncipe persa, conquistou Babilônia e deu edito de libertação para que os judeus retornassem para a terra prometida e desse assim procedimentos judeus à conclusão de um grande projeto de salvação, ao pacto davídico,
de que haveria de vir um rei, e esse rei estabeleceria um reino eterno, e esse rei é o Senhor Jesus. Então vemos a profecia maravilhosa de Isaías 45, em sua extensão aqui no capítulo 46, um cumprimento pleno e perfeito. Estes homens, Ciro se levantou na história, nos dando a compreender que o Senhor Deus, como diz aí no capítulo 46, verso Deus, sou eu quem anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, sou eu que digo, o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Nós servimos um Deus que Ele anuncia de antemão o que Ele vai fazer e Ele tem poder para, assim, implementar, construir, fazer ao longo de todo o processo histórico. Atente à palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é profética com ela mesma. E o Deus que a escreveu, o Espírito que inspirou os homens humanos a escreverem, é poderoso para realizar, concluir e efetuar. Aqui no capítulo 46, de certa forma, como eu disse, é uma extensão do capítulo 45, Isaías vai, de certa forma, até satirizar. Deus lhe dá a revelação do Deus Bel. Veja no capítulo 46, verso 1. Bel se encurva, Nebo se abaixa, seus ídolos são colocados sobre animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são pesadas para as bestas já cansadas. De certa forma, ele fala de uma forma satírica, ridicularizando os deuses que são construídos pelos homens. Desde a Idade Antiga, os homens assim construíam deuses como espécie de mediadores daquilo que necessitavam. Quando os homens perceberam a importância da energia solar para que houvesse o fruto da lavoura assim prosperasse, quando os homens perceberam que as águas das chuvas assim irrigavam a terra e assim as colheitas, unidas à energia solar, podiam fornecer o seu fruto, ou seja, o sol e a chuva eram importantes para a subsistência de toda a clã, de toda a tribo. Eles passaram a adorar a chuva, o Deus da chuva, passaram a adorar o Deus Sol. E adorar o Deus Sol, adorar o Deus da chuva, o Deus da terra, o Deus da semente, automaticamente eles estavam adorando ídolos. E estes ídolos são demônios. É por isso que Dagon foi cultuado entre os filisteus, porque era chamado o Deus peixe, o Deus do trigo, o Deus que abençoava a lavoura, o Deus que fornecia enriquecimento como Netuno, para que houvessem as grandes transações comerciais dos filisteus que vieram da antiga Grécia, de captorem. Então, os deuses que abençoavam e traziam enriquecimento para as nações primitivas eram assim venerados por meio de imagens. Dagon era representado com o tronco de homem e a parte inferior de peixe. Seus membros assim transportavam a sua cauda de peixe. É interessante que quando olhamos as vestimentas ritualísticas dos sacerdotes de Dagon, são semelhantes ao Papa, com aquela mitra em formato de boca de peixe. Dagon era o deus peixe, né? Então há uma semelhança muito grande. Quando nós quisermos olhar o que são, quando quisermos compreender o que são símbolos idolátricos, pagãos e esotéricos, basta você olhar para o Vaticano. No Vaticano você verá toda a sorte de idolatria desses deuses condenados nas escrituras sagradas. Quando vemos o símbolo da Shell, que é o símbolo da deusa Vênus, Vênus significa Lúcifer, Vênus, a deusa da fertilidade, a deusa da fornicação, do culto ao amor, é uma representação de Lúcifer, é uma representação da Lucifera, é uma representação de Lilith. E quando vemos que uma grande companhia petrolífera de exploração de petróleo, dos Rockefeller, a Shell, posto Shell, se fala em melhor gasolina, né? Quando se fala na gasolina Shell aditivada, essa é a melhor gasolina, né? Você automaticamente, se você está na estrada e vê aquele símbolo da concha, você pensa, é aquela gasolina que eu vou pôr no meu carro porque é a melhor gasolina. Veja que eles escolheram o símbolo da deusa Vênus. Shell vem de
Sheol. Sheol vem de Sheol, que significa inferno. Então, muitos grandes empresários continuam cultuando a deusa Vênus e colocam o nome dos seus produtos, os nomes infernais, nomes dos demônios, dos agentes de Satanás. Então aqui veja que Bel é o deus que os babilônicos cultuavam, o deus da fertilidade, o deus que mandava chuva, o deus que trazia fertilidade à terra, deus dos elementais. A nova era, os New Agers cultuam os elementais, terra, fogo, água e ar. E Baal, assim diziam os pagãos, ele podia fazer chover, podia fazer ventar, podia fazer a terra tremer e trazer o seu fruto, enviava ventos. E ele tinha um mensageiro, seu mensageiro era Nebo. Quando houve o processo das outras grandes nações conquistando as nações primitivas, porque depois de Babilônia veio a Pérsia, depois da Pérsia vieram os gregos trouxeram uma nova nomenclatura para esses deuses. E aí o Bel se tornou Saturno, e para os romanos se tornou Zeus para os gregos, para os romanos também. Nebo se tornou o Mercúrio. Nebo se tornou para os gregos o Hermes. Então, aqui vemos que Bel é uma imagem de Saturno e também uma imagem de Zeus, de Júpiter, de Saturno, Nebo de Mercúrio e de Hermes, que depois desenvolve até a palavra hermenêutica, porque Nebo era uma espécie de intérprete dos deuses. Era aquele que trazia a mensagem dos deuses. E os grandes imperadores recebiam imagens e mensagens de demônios. Nabopolazar, Nabonido, todos os nomes desses grandes imperadores tinham uma adoração ao deus Mercúrio, ao deus Nebo. Então aqui vemos que lá atrás Isaías já estava ridicularizando esses deuses, ridicularizando Baal, ridicularizando Nebo e todo o imperador que confiasse nele. Aqui ele está zombando de um rei chamado Merodach Baladã. Quando os assírios foram conquistando ali Babilônia, conta-se alguns arquivos documentais que Merodach Baladã colocou todos os seus ídolos de ouro em animais de carga e apressadamente transportou toda a riqueza de Babilônia e assim os carregou dentro de um navio e tentou assim fugir pelo rio Eufrates, mas foram interceptados. Muitos animais tropeçaram com a carga, os ídolos caíram e o transporte foi muito difícil, mas não adiantou nada. Quando Merodach Baladã entrou nos navios, ele foi capturado. Se você não sabe quem é Merodach Baladã, vai lá em Reis. Agora eu não tenho o endereço aqui de mente, mas foi aquele rei que veio visitar o rei Ezequias após a grande vitória. Coisa incrível, né? Merodach Baladã não pôde escapar do imperador assírio, de Senaqueribe nem de Sargão. Mas o Deus Altíssimo salvou o rei Ezequias. O anjo do Senhor desceu e dizimou 185.000 soldados assírios. E o exército de Judá nem teve que lutar, porque o Deus Altíssimo protege os seus filhos. Ele guerreia a batalha que está acima das limitações dos seus filhos. E os deuses Bel e Nebo e Astarte e Aserá, deusa da guerra, não pôde fazer nada por Merodach Baladã. Os animais tropeçaram, se machucaram, as bestas cansadas, esgoeladas, não conseguiram transportar. Então, veja aqui que é algo interessante, né? Que os ídolos precisam ser salvos pelos seus adoradores. Nossa religião é ao contrário, né? Nossa adoração, o nosso Deus vem sempre nos salvar. Na nossa religião, o Deus Altíssimo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vem e salva. Nós não precisamos correr com os nossos ídolos. Quando a arca que representa a presença do Senhor estava lá nas cidades dos filisteus, vemos que os sacerdotes, os reis falaram: leva essa arca da glória de Deus aí, de volta embora, porque está prejudicando a nós, nosso povo, e está prejudicando também nosso Deus Dagon. Dagon teve a sua estátua com a cabeça cortada e teve também os seus membros cortados.
O que são os deuses? Nada podem fazer diante do poder de Deus. Todos os deuses do Egito foram derrotados. Em cada praga, em cada juízo, todas as divindades que supostamente traziam prosperidade aos egípcios foram derrotadas pelo poder de Javé. Veja no verso 2: juntos-se abaixo e se encurvam, não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Veja depois no capítulo 45 de Isaías que esses mesmos babilônicos, que adoravam Nebo, adoravam Baal, Bel e tantas outras divindades, seu leão Estar de asas, que é visto por Jeremias, as suas divindades foram derrotadas e não puderam proteger Babilônia. O Senhor ali escreveu com mão humana na parede e desferiu o juízo. Naquela mesma noite, no banquete de Belsazar, Babilônia foi conquistada, cumprindo Isaías 45. Os portões de bronze foram abertos e as riquezas, os tesouros, os deuses de ouro, toda a riqueza que havia em Babilônia foi assim tomada, foi presenteada. Deus deu os tesouros de Babilônia para o príncipe Ciro, cumprindo a profecia de Isaías 45. E o melhor de tudo, o povo de Deus recebeu o edito de libertação para retornarem, regressarem para Jerusalém e assim restaurá-lo. Então aqui Isaías começa debochando, de certa forma, dos deuses e dos povos pagãos que cultuam diversos deuses, são politeístas, né? Deus agora traz, do verso 3 em diante, a compreensão, ele traz a memória, como ele cita aí. Traga à memória quem é o Deus de Abraão, traga à memória quem é o Deus de Jacó, traga à memória quem é o Deus de Isaac. Um Deus que pode predizer e tem poder para cumprir. Veja que ele fala: ó linhagem de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento, ouvi-me. Ouça ao Senhor, foi Ele quem te elegeu, Ele que te escolheu. Talvez para você compreender melhor, talvez numa fase da tua vida você ouviu uma mensagem que aqueceu o teu coração. E a tua percepção levou você a compreender que era o Espírito de Deus falando com você. E esse Deus chamou você para servi-lo em sua casa, para ser adorador, para ser um servo, para ser um diácono. Mas, de repente, caminhando ao longo da tua vida, numa certa fase, você parou para olhar para alguma vitrine. Você parou para conversar com alguém. Neemias não parou a obra. Eu não vou parar a obra, não vou conversar com ninguém enquanto eu não terminar esse muro. De repente, ali você tinha algo para fazer, algo nas suas mãos para fazer, e você parou para ouvir alguém. Você ficou entretido com alguém. Você foi lá para a faculdade, começou a receber uma instrução e de repente a sua mente mudou completamente e você parou de servir a Deus. E de repente você se viu em tanto pecado, tantas práticas que você um dia disse lá atrás: eu jamais faria isso, mas de repente você se viu fazendo isso e as implicações dessas escolhas, de ter dado ouvidos, chegaram. A fatura das suas escolhas chegou à tua vida. E você tem que pagar o preço. O preço do infortúnio, do incômodo, de chorar, do arrependimento, do remorso. É algo terrível, né? Então Israel recebeu o chamado do Senhor. Abraão recebeu o chamado do Senhor. Jacó recebeu, Isaac recebeu o chamado do Senhor. Jacó, Israel recebeu o chamado do Senhor. Mas de repente, em certos estágios, tanto Jacó, tanto Abraão como Isaac e a Jacó, eles se afastaram do Senhor pela desobediência. E eles sofreram implicações. E o diabo ele tenta, nesses períodos em que estamos afastados, tirar a adoração que é devida ao Deus Altíssimo, e ele coloca nesse estágio que você está afastado do braseiro, ele coloca um outro ídolo lá. A criança não quer mais ir para a igreja, não quer mais ir para a escola dominical, não quer aprender a palavra de Deus. Mas você entra no quarto da criança, tem lá o Homem de Ferro, tem o Capitão América, tem o Hulk, tem o Batman, né? Tem todos esses personagens que foram criados por satanistas, por homens que venderam a alma, porque Satanás
Assim como os ídolos são demônios, os personagens Marvel assumem posição de Deus na mente do teu filho. E vai tomando, e vai minando. Vai fazendo seu filho acreditar no Homem de Ferro. Vai fazer seu filho acreditar que as tecnologias e o transhumanismo podem salvar, em detrimento do sangue de Cristo, que é uma substância eterna e verdadeiramente produz a eternidade para os seres humanos que creem em Jesus Cristo como Senhor. E não são só os personagens da Marvel e da DC Comics que vão assumindo posição de Deus no coração de jovens e adultos. Nem só crianças, jovens e adultos também veneram essas coisas. O materialismo. Entenda que Baal, que Bel, que Star, que Aserá, não existe só naquela forma de ídolo demoníaco, estátua esculpida, metade homem, metade peixe, metade homem, metade qualquer outra criatura ou uma esfinge. Não. Ele assume até a forma de um carro, como Aserá. Não estou falando que você vender seu carro, não. Azera, nome de carro, né? Nome da amante do Baal. O cara pega aquele carro e fica adorando e venerando aquele carro. Não vai na escola dominical porque ele prefere ficar venerando o carro dele. Não vai no culto à noite porque ele só quer usar o seu carro para ganhar umas minas, né? E usar o seu carro para conduzi-lo para o mal, para expressar para a sociedade que ele é o maior de todos, que ele tem poder financeiro e que a mina não vai ficar mal na fita se sair com ele naquele carro. Está entendendo? Então o diabo vai se disfarçar em diversos bens materiais no processo do povo de Deus tentando roubar a adoração que é devida ao Deus Altíssimo. Quando trouxeram a moeda para assim testar o Senhor Jesus Cristo, quando os fariseus e saduceus trouxeram aquela moeda para testar o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo olhou a moeda, ele olhou para a moeda e viu que aquela moeda, que por mais que pudesse ter o poder de compra, ser trocada por coisas de talvez de um alto valor agregado, não valiam de nada, porque a imagem daquele que está esculpido na moeda era um servo de Satanás, era alguém distante de Deus, que colocava bustos esculpidos em todas as regiões dominadas para ser adorado. Ou seja, é um ídolo. Dinheiro é um ídolo, não é à toa que vem com a lucifera estampada em todo o dinheiro que você pega na mão. E o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, as mensagens mais importantes e relevantes para podermos vencer o mundo e os desafios desse mundo. Não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. De sorte que o dinheiro é a raiz de todos os males, de sorte que nada deste mundo poderemos levar. Então esteja atento e atenta para que ao longo do processo histórico o diabo não roube a adoração que é devida a Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando olhou para a moeda, ele disse, dai a César o que é de César. Ele não está a cara do César esculpida aí na moeda, aí imprimida nas moedas, devolva a ele o que é dele e dá a Deus o que é devido, coisas que os saduceus e fariseus não faziam. Dar a Deus o que é de Deus, o que é devido, a adoração devida. E principalmente os saduceus, que eram verdadeiros puxa-sacos, aduladores dos dominantes romanos, adoravam mais os romanos, a dominação romana, do que o Deus verdadeiro. Os mais pobres viam em Jesus o seu maior tesouro. E eles, os ostentadores, adoravam a César, adoravam o mal. Então é isso que o profeta Isaías vem nos trazer nessa mensagem. Veja no versículo 5. Com quem me comparareis? A quem me igualareis? A quem me comparareis para que sejamos comparados? Quem pode se comparar ao Senhor? Quem nesta terra pode profetizar com tanta precisão o que está contido no capítulo 45? Chamando um homem por imperador, chamando um homem de redentor 250 anos antes dele nascer. Vou te levantar como imperador, um estrangeiro, vou levantar você como redentor, redentor esse que vai resgatar o meu povo.
Ciro vai dar liberdade ao meu povo. Veja no capítulo 46, verso 11. Chamando do Oriente uma ave de rapina, de uma nação distante, o homem do meu conselho. Sim, eu disse e cumprirei estas coisas, estabeleci esse propósito e também o executarei. Note que ele fala aqui de uma ave de rapina. Quando olhamos os estandartes das grandes nações, dos grandes impérios dominadores, nós vamos encontrar alguns símbolos. Era comum o exército de Judá ter um leão esculpido, ter um leão assim, pintado, representando o leão da tribo de Judá, representando aquilo que foi predito pelo pai fundador, Jacó, Israel, quando abençoou Judá, e ali estaria conferida em Judá toda a força do aparelho militar, o estandarte do leão de Judá, o nosso forte guerreiro que vai diante de nós, é o nosso estandarte, o Senhor Jesus Cristo, é varão de guerra para lutar, como dizem os pentecostais, né? E nós afirmamos com fé que ele é o forte varão, o forte guerreiro. Os povos pagãos colocavam os símbolos dos seus deuses, da fênix, da águia bicéfala, e aqui fala de uma águia que era o símbolo do estandarte dos persas. Os persas tinham uma grande águia esculpida em seu estandarte. E quando Babilônia caiu por terra, quando Babilônia foi conquistada, quando o Senhor naquela mesma noite escreveu na parede e desferiu juízo contra a Babilônia, lá vieram o exército de Ciro tomando a cidade sem nenhuma resistência, porque os portões foram abertos e o estandarte desta águia, desta ave de rapina, conquistou a cidade pagã, a grande prostituta, idólatra que era a Babilônia. Então veja que o Senhor tem um conselho, Ele tem um centro de decisões. Já parou para analisar que o nosso presidente está muito bem assessorado pelo Ernesto Araújo, está muito bem assessorado por políticos que entendem a geopolítica, entendem o interesse de grandes nações e que ideologia política seguem aqueles conglomerados, aqueles blocos. Hoje o mundo está bipolar entre os conservadores de direita e os comunistas esquerdistas. E vemos que os comunistas são aliados do radicalismo islâmico. E hoje o nosso presidente, ele desferiu um discurso muito lindo na ONU, se posicionando ao lado da direita, dos conservadores, dos valores da família, dos valores de cultuar, dos valores judaico-cristãos que regem as civilizações ocidentais. Um posicionamento. O nosso presidente se mostra uma pessoa muito bem assessorada. Então vemos que o nosso Deus, ele não precisa de conselho de ninguém. Os humanos precisam de bons conselhos para fazerem boas gestões, para fazerem bons governos. O nosso Deus não precisa de conselho. O apóstolo Paulo, citando Isaías, fala: quem foi o seu conselheiro para agir com tamanha sabedoria? O nosso Deus tem todo o poder, porque Ele pensa, Ele elabora, e a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E quando Ele diz, aconteça, como nos diz o Salmo 147, os anjos saem para executar as responsabilidades e competências. Os seres humanos se submetem, porque Ele é Senhor do universo. Ele continua sendo Deus. Mas pastor Fernando, Israel pecou. Mas pastor Fernando, eu estou em pecado. Mas pastor Fernando, eu cometi um erro. Como é que Deus vai cumprir aquela... Deus pode agir, Deus pode realizar. Num simples exemplo, quando Pedro quase afundou, porque temeu o vento e a onda, quando o Senhor Jesus Cristo o chamou: vem até mim. O Deus que o chamou pode estar acima de Baal, controla o mar, controla o vento, e Ele dá uma ordem para tudo, porque Ele é Senhor. O Deus que te chama tem todo o poder. Então não desanime, Ele está com você. Veja algo muito interessante que fala no versículo 10. Sou eu que anuncio o fim, desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Às vezes ficamos perplexos porque vamos vendo os problemas se avolumarem, as consequências, os inimigos
buscam estratégias e vão ganhando espaço e vão conquistando, ou seja, você vai perdendo seu marido para amante, seu filho parece que vai sendo consumido, está cada vez mais magro, está sendo consumido pelas drogas. Você vê um filho seu num casamento errado, numa escolha errada, e ele está sofrendo e você sofre, você pensa que o inimigo está ganhando a batalha. Mas quando você dobra os joelhos e vai para a tua frente de oração, para a tua frente de guerra, o nosso Deus começa a mobilizar os seus anjos para provar que Ele é Deus na tua vida, para mostrar que Ele é Senhor e que Ele vai cumprir a palavra dEle. Porque há alguém clamando, há alguém suplicando para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa se concluir. Quando nós queremos que a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus possa se concluir, Deus fica feliz e alegre conosco. Quando nós rejeitamos a preguiça, quando nós rejeitamos a ociosidade, quando nós rejeitamos os entretenimentos do mundo e preferimos estar na casa do Senhor, nós estamos nos alinhando à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, qual é a posição que você tem que tomar agora? Esteja alinhado ao Deus certo. Nós estamos diante de uma terrível batalha cultural, onde os ídolos estão aí ao longo do processo do caminho. Tem gente adorando o smartphone, tem gente, como eu disse, adorando o carro, tem gente adorando pessoas, tem pessoas que estão dentro da academia nesse exato momento, tentando se parecer com um galã lá, com o homem portão do filme. Os ídolos que estão tentando tomar a posição do Senhor Jesus Cristo no coração das pessoas. E tem pessoas que estão alinhadas a esta esquerda, alinhados a estas pessoas, que são do mundo. Breve o tempo vai passar. E como os ídolos que tentaram aqui, ser transportados em animais, e os animais, nem as bestas feras aguentavam aqueles ídolos tão pesados de ouro. Tanto valor financeiro, mas os animais não suportavam o peso e cambaleavam. E Merodach Baladã, foi capturado pela esquadra do imperador Assírio. Não pôde escapar. Nem Belsazar, não pôde escapar. Os ídolos não podem salvar. Logo, logo vira pelanca. Logo, logo esses anabolizantes aí que a pessoa está usando no corpo, vai murchar tudo. Logo, logo toda essa vaidade vai virar pelanca, vai ficar enrugado. Os cabelos vai cair da cabeça, essa cabeleira aí vai cair. Logo, logo vai chegar um momento que nem toda a tecnologia inserida em pele humana vai poder redundar na beleza. Não existe beleza eterna, a não ser a beleza que todos nós, filhos de Deus, teremos por toda a eternidade. E essa beleza é medida pelo fruto do nosso caráter. Quanto mais nos parecemos com o Senhor Jesus Cristo, pela prática das boas obras, para glorificar o Senhor Jesus Cristo, mais nós ficamos perfumados, mais belos nós nos tornamos. Ninguém pode ser comparado a Deus. O ator da novela, o herói do personagem da DC Comics lá, da Marvel, nem o cantor de música de rock, nem a estrela de Hollywood. Ninguém pode ser comparado, verso 5. Não adianta gastar ouro, no verso 6. Gasta ouro, gasta riqueza, tanto dinheiro, tanto recurso para tentar construir um império. Não adianta se prostrar diante desse, ser escravizado por esse sistema. Digam basta, tudo me alisto, mas nem tudo me convém. Tudo me alisto, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não adianta pagar alto valor, riqueza, trabalho, esmero.